uma história aqui pra vocês. Uma história verídica e real. A professora da Ive, da minha filha, tinha dito que estava tendo algumas dificuldades em relação à comunicação, né? Ao entendimento, da professora entender ela e ela entender a professora. Porque nós moramos em Portugal e o português europeu, para a criança, às vezes parece ser um pouquinho confuso, né? E aí, eu já estava um pouquinho com aquilo na minha cabeça, né? Um pouquinho não, muito com aquilo na minha cabeça, porque a professora tinha falado que ela não estava tendo uma boa comunicação. Isso foi o ano passado. Aí, chegou em janeiro, nós entramos em confinamento novamente. E aí, quando foi em fevereiro, foi fevereiro ou março, foi março, eles voltaram à aula. E a professora sempre manda avaliação por escrito, por e-mail, né, para cada pai. E aí eu pensei que tivesse melhorado a comunicação, o entendimento entre elas, né. E eu já estava super descansada, porque a professora também não tinha comentado mais nada, e eu sempre perguntando para minha filha, ela falando que estava tudo bem. Quando foi acho que tem 2 semanas, a professora da Ive, 2 semanas, a professora da Ive me mandou, eu tava fazendo comida. Eu tava fazendo um lanche, uma comida, alguma coisa, tava na cozinha. E a professora da Ive me mandou a avaliação dela. E aí, quando eu comecei a ler a avaliação, eu levei um baque, porque eu não esperava ler o que eu li, que a Ivy é uma criança muito inteligente, ela socializa e tal, mas ela ainda tem um pouquinho de vergonha. E ela usou uma expressão que foi o que me fez muito mal. Ela usou a expressão falando sobre constrangimento, que ainda há o constrangimento de não estar se entendendo por conta da comunicação, né? E é por conta do idioma, mas que a professora se esforça, enfim. Eu vejo que a professora dela se esforça muito, é uma ótima professora. E aí, naquele dia eu chorei tanto, eu chorei muito, gente. Olha, quem é pai e mãe vai entender o que eu tô falando. Eu sei que eu chorei muito, porque eu fiquei falando, ai meu Deus, meu Senhor, eu vim pra cá e eu tô sacrificando a minha filha. Passa muita coisa na nossa cabeça e eu fiquei arrasada naquele dia. Eu chorei horrores. Se eu conseguir, eu vou colocar a foto aqui, porque eu tirei a foto pra registrar aquele dia. E aí, enfim, eu sei que eu fiquei com o coração bem partido, porque ela é a única brasileira na escola dela, né, na escolinha dela. E eu fiquei pensando como que ela lida, né, de estar ali, se ela se sente excluída, se ela se sente sozinha. Mãe passa 1000 coisas na cabeça, enfim. Eu sei que eu orei, falei com Deus, pedi a Deus para me tirar aquela angústia e para que ela conseguisse se adaptar melhor, né. Nós vamos fazer 3 anos aqui em Portugal e essa é a terceira escolinha que ela tá, porque nós mudamos 3 vezes de casa. E essa casa que nós estamos, eu espero que a gente fique bastante tempo para não ter essa mudança constante. Enfim, aí pronto, né? Passou esse dia e aí a Ivy continua indo para a escola. Só que a Ivy, ela tem alergia a pólen. Esse fim de semana, ela falou para mim, mãe, a professora pediu para poder levar uma garrafa vazia. Você tem? E eu tinha acabado de jogar uma garrafa de refrigerante no lixo. Aí peguei a garrafa, lavei. Ela ainda brincou e falou assim, mãe, não precisa colocar água. Eu falei, não, filha, a mamãe tá lavando pra você levar limpinha pra escola. Lavei a garrafa, tirei o rótulo e tal, separei. Desde sábado que ela me falou que precisava dessa garrafa, né? E eu tento fazer de tudo pra ela tá o máximo possível junto na escola, né? Fazendo tudo. Aí, quando foi ontem, que ontem foi segunda-feira, ela teve uma noite bem complicada, porque ela não dormiu direito, ela tem alergia a pólen, ela tossiu muito, aí dei o antialérgico pra ela, mas mesmo assim, depois que engrena na tosse, só misericórdia. Não esse vírus que tá por aí, tá, gente? Ela já fez exame e não é realmente alergia a pólen. E aí dei o antialérgico, eu sei que ela teve uma noite bem ruinzinha e de manhã ela estava bem cansada para poder ir para a escola, porque ela não dormiu bem. Não mandei ela para a escola. Não estava lembrando também da garrafa, até porque eu não sabia quando que ia fazer a atividade. A professora não pediu a garrafa diretamente a mim. Passou o recadinho pela Ivy. Quando foi hoje de manhã, hoje, terça-feira, que a gente saiu para poder ir para a escola porque ela já estava bem melhor, a Ivy falou assim, mãe, a garrafa.
e já tava lá perto da porta. Eu falei, filha, realmente, não vamos esquecer não. E ela foi com a garrafa na mão, pulando daqui até a escola. A escola é bem pertinho da minha casa, então a gente vai a pé. Aí ela foi daqui até lá falando o que a professora ia fazer, que parece que a professora ia fazer uma plantação, que ia plantar na garrafa, não sei o que era. Eu sei que ela foi falando daqui até lá o que a professora ia fazer com a garrafa na mão. Quando eu cheguei lá, quem recebeu a gente foi a professora. E eu falei assim, professora, a Ive trouxe a garrafa que a senhora pediu. E a garrafa estava na mão da Ive. Aí a professora virou e falou assim, gente, eu sei que não foi por mal que a professora falou. Foi assim, ela falou, mas ela não falou na ruindade, não falou na maldade. Ela falou assim, não precisa não, porque não precisa mais não, porque a gente já fez atividade. Mas você vai precisar dessa garrafa? Eu falei, não. Ela falou, eu guardo para outra atividade. Eu falei, tá bom. E eu fiquei assim, com cara de pastel. E aí eu percebi que a Ive ficou muito murcha, tadinha. Ela desmoronou, ela ficou assim, também, sabe, sem reação, porque ela queria fazer o trabalhinho. E aí eu ainda falei, tchau, filha, se comporta, obedece, não sei que coisa que todo dia eu faço. Aí ela deu um tchauzinho assim. Eu saí de lá chorando, gente. Eu sou muito chorona, mas mexeu com a minha filha, eu choro mais ainda. E aí eu fiquei arrasada com aquilo, chorei. Eu falei, Senhor, meu Deus, a minha filha vai se sentir excluída. Ela queria tanto fazer esse trabalhinho, Senhor. Meu Deus do céu. Aí pronto, acabou a minha vontade de fazer qualquer coisa no dia. Aí cheguei em casa, peguei me embrulhou até o estômago, não consegui nem tomar café da manhã. Mas eu peguei uma xicrinha de café, tomei pra não dar dor de cabeça porque eu tinha chorado. Sentei no sofá e fiquei pensando, aí liguei a notícia, não consegui ver notícia nenhuma e tal. Aí eu fiquei um tempão no sofá, falei, quer saber, vou pra cozinha agir minha vida, né? Aí fui pra cozinha, pensei, quer saber, eu vou mandar uma mensagem pra professora. Aí mandei mensagem pra professora explicando que ontem a Ivy não tinha ido pra escola porque tava com alergia, tarará, e que se a professora poderia me explicar como que era a atividade que eu faria com ela em casa, né? E aí, pra ela não se sentir excluída, sabe? E não é que ela estava excluída, mas porque às vezes ela ainda reclama que ela não consegue entender o que alguns coleguinhas falam, nem todo mundo entende o que ela fala, é só uma pessoa na escola que entende ela, que não sei o que, enfim. Eu sei que eu mandei mensagem pra professora, não esperava que a professora fosse me responder, mas chegou perto da hora do almoço e a professora me respondeu, não, mãe. Aí eu falei, professora, e aí a senhora me manda a garrafa de volta, né, e me explica como que é a atividade que eu faço com a Ivy em casa, que eu tenho terra, tenho as coisas aqui pra fazer. Aí eu postei nos meus stories, desculpa, um louvor que fala sobre o amor de Deus com a gente, né? E aí tem uma parte que fala assim, não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que ele me ama. E aí eu chorei, cantei, louvei, e eu realmente senti o amor de Deus, sabe? O cuidado dele comigo. Aí a professora me mandou mensagem, falou, não, mãe, pode deixar que de tarde eu faço a atividade com a Ivy, porque eu ainda tenho semente aqui. E aí eu fiquei emocionada, não chorei de novo, porque como eu já chorei hoje, gente. E aí eu falei, professora, muito obrigada, a senhora não sabe como me deixou feliz. Aí eu fiquei realmente muito feliz, muito contente que ela ia fazer o trabalhinho com ela e tal, não sei o quê. Quando eu tava colocando meu almoço, da janela da minha cozinha eu consigo ver a escola da Ivy, consigo ver tudo que eles fazem no pátio, enfim. Que eu olho pela janela assim, quem eu vejo saindo da escola, assim, no portãozinho, a professora, que eu prestei bem atenção, ela estava segurando a mão da Ivy, da minha filha. E ela estava saindo do portão da escola, que do lado tem bastante mato, tem bastante terra e tal. E ela saiu com a Ivy. Aí eu falei, eu vou ficar olhando, ainda falei pro meu marido, eu vou ficar olhando pra ver o que elas vão fazer. E imaginei que realmente era por conta do trabalhinho. E aí não demorou 2 minutinhos, a professora voltou com alguma coisa na mão que eu não conseguia enxergar. E a Ivy pulando, ela pulava tanto. E naquela hora, Deus falou comigo que ela ia se sentir importante. Foi uma forma que o Senhor me mostrou que Ele me ama. Que Ele ama minha filha, que Ele cuida da minha filha. E eu vi ali ela pulando, voltando pra dentro da escola.
ela se sentindo exclusiva, porque várias vezes ela já relatou como se ela se sentisse excluída, não porque excluem ela, mas porque ela não consegue entender. E aí o Senhor me mostrou que tem coisas que acontecem que a gente não entende na hora, mas depois a gente vai entender e vai perceber o porquê que aquilo aconteceu e que foi o melhor pra gente. E eu tenho certeza que ela se sentiu muito importante, que ela se sentiu exclusiva, que ela se sentiu querida, que ela se sentiu amada da professora ter pego só ela para ir lá fazer o trabalhinho e fazer a atividade que ela estava super ansiosa o final de semana todo para fazer. Gente, me desculpa chorar, eu sou chorona demais. Mas eu queria compartilhar isso com vocês, porque o Senhor, Ele trata cada um de nós de uma forma exclusiva. Ele não tem peso nem medida com ninguém. Todas as crianças na escola da Ivy são super importantes. Mas esse momento o Senhor separou para minha filha e para mim, para a gente perceber que nós somos cuidados por Deus, que nós somos amados. E aquilo foi um afago pro meu coração, me deixou com o coração bem confortado, bem quentinho. E eu fiquei muito feliz de ver o cuidado que o Senhor teve usando aquela professora, porque ela poderia muito bem falar, não, vou te passar o trabalhinho, você faz em casa. Ou então, não, passou, mãe, passou a data do trabalhinho. Ou então não ia ter tempo para fazer, não. Ela deixou a turma com a ajudante, que aqui chama de ajudante, e saiu para fazer o trabalhinho único exclusivamente com a Ivy. E o engraçado que quando a professora me mandou mensagem dizendo que ia fazer o trabalhinho, eu ainda fiquei assim, ai Senhor, tomara que ela realmente faça, porque pra Ivy não ficar triste, né? Eu ainda duvidei. Gente, não duvida não. Não duvida não, porque o Senhor, ele é especialista em surpreender a gente. Ele é especialista em surpreender a gente. E quando a gente pensa que é uma situação que vai trazer dor, lá na frente a gente percebe que é uma forma do Senhor tratar individualmente a gente. Então é isso, gente. Eu queria compartilhar, ficou um pouquinho grandinho, mas eu precisava compartilhar isso com vocês. Deus cuida da gente, Deus cuida de mim e Ele cuida de você, tá bom? Beijo.